Transforme sua TV Smart TV ou de tubo numa verdadeira sala de cinema, e sem mensalidades com ConnectBox. Chega de pagar mensalidades todos os meses para ter conteúdos diferentes com o ConnectBox. Você tem tudo isso em um só lugar e sem mensalidades, é vitalício. TV de qualidade é isso. Peça agora mesmo seu pelo link abaixo e faça uma economia de mais de R$ 4.000 ao ano. Quem são os 10 poetas mais importantes na história? Drummond, Neruda, Shakespeare. Uma seleção de mestres dos versos, elaborada por um time de especialistas. 10º lugar. Emily Dickinson, Estados Unidos, de 1830 a 1886, a principal obra. Compilações de poemas, publicação póstuma. Emily teve a típica vida da mulher do século XIX. Praticamente isolado do mundo, usou a literatura para se expressar, escrevendo em segredos sobre seu cotidiano, o amor e a natureza. Criou suas próprias regras de sintaxe, fugindo dos formatos convencionais. Seus mais de 1.700 poemas só foram descobertos por sua família após sua morte. 9º lugar. Pablo Neruda, Chile. De 1904 a 1973, principais obras. Crepusculário, 1923, 100 sonetos de amor, 1951, e o poema O Canto Geral do Chile, 1950. A carreira completa se misturou com sua vida como diplomata e político. Engajado, exaltou as belezas da América Latina e suas questões sociais, mas também teve reconhecimento ao escrever sobre o amor. Em 1971, recebeu o Nobel de Literatura e se consagrou um dos maiores poetas do século XX. 8º lugar. Luís de Camões. Portugal, 1524-1580, principal obra. Os Lusíadas, de 1572. Tombou todo mundo com sua obra-prima sobre as grandes navegações de Vasco da Gama, uma epopeia, poema extenso que narra grandes ações dividida em 10 cantos, método de divisão de poemas longos, com mais de 1.000 estrofes e 8.000 versos. Misturou aventura, mitologia, amor e morte e é referência até hoje. 7º lugar. Carlos Drummond de Andrade. Brasil. De 1902 a 1987. Principais obras. Sentimento do Mundo, de 1940, Rosa do Povo, de 1945, e Claro Enigma, de 1951. Isso modernista brilhou em versos livres, sem se prender a rimas e métricas, com um uso ao mesmo tempo sofisticado e popular da língua portuguesa. Escreveu sobre o cotidiano e a identidade nacional, mas foi além, e nos seus mais de 30 anos de carreira, produziu poemas reflexivos, melancólicos e existencialistas. 6º lugar. Homero. Grécia. Cerca de 900 anos, antes de Cristo. Principais obras. Ilíade e Odisseia. Há divergências até sobre se ele existir de fato, mas ainda assim é considerado o primeiro poeta na história, por ter registrado histórias até então contando apenas oralmente. Seus punhos registraram a Guerra de Troia e foram essenciais no desenvolvimento da Grécia Antiga, que acabou se tornando a base de toda a cultura ocidental. 5º lugar. Charles Baudelaire. França. De 1821 a 1866, principais obras. Flores do Mal, 1857. Foi um dos precursores do simbolismo, um movimento literário do final do século XIX, que rompeu com o romantismo e se fazia na época, iniciou uma busca por temáticas imaginativas e abstratas. Baudelaire era um boêmio de carteirinha. Durante anos sua obra foi proibida por ser considerado ultrajante e amoral. 4º lugar.
Dante Alighieri. Itália. De 1265 a 1321. Principal obra: A Divina Comédia 1304. Seu épico sobre sua viagem ao inferno, ao purgatório e ao paraíso em busca de sua amada, Beatriz, é considerado uma obra-prima da literatura universal. Por incrível que pareça, até então fungos não costumavam abordar o amor. Eu também rompeu na forma e não escreveu em latim, e sim em um de dialeto semelhante ao italiano atual, acessível ao público leigo. Terceiro lugar. Walt Whitman. Estados Unidos. De 1819 a 1892. Principal obra: Folhas de Reval 1855. Considerando o pai do verso livre, sem restrições métricas, o Whitman publicou relva com apenas 12 poemas e passou a vida reeditando a obra, considerada obscena, na época, por abordar o amor jovem e o desejo. A cada revisão, ele praticamente criava um livro novo. A última versão, em 1892, a coletânea já contava com mais de 200 poemas. Segundo lugar. Fernando Pessoa. Portugal. De 1888 a 1935. Principal obra: Mensagem 1934. Trabalhou como jornalista e tradutor e foi um dos autores a levar a Portugal o modernismo literário, movimento que valorizou a experimentação e a cultura nacional. Seu grande êxito foi explorar heterônimos, personagens fictícios com os quais assinava obras e que lhe permitiam explorar outros temperamentos e estilos ao escrever. Primeiro lugar. William Shakespeare. Inglaterra de 1564 a 1616. Principais obras: Sonetos 1609. Romeu e Julieta 1595 e Hamlet 1601. Muitos críticos literários dizem que o bardo fez as mais belas combinações de palavras já escritas. Assinou poemas como O Vênus e Adonis e O Estupro de Lucrécia, mas ficou famoso mesmo com suas peças de teatro. Nelas, também havia poesia, não só na linguagem mas também na estrutura entre os diálogos.